você está? Espero que esteja bem, espero que esteja conseguindo progredir nos seus estudos, afinal de contas, isso é o que vai, a única coisa capaz de te levar para o lado de cá, né? Te trazer para o lado de cá, o lado da aprovação. Espero que você conquiste isso, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida de muitas formas e a mudança vai ser para melhor. A gente vai iniciar agora o nosso estudo sobre Paulo Dalgalarrondo e a sua semiologia dos transtornos mentais. Esse autor é um autor altamente concursável. Este manual de Dalgalarrondo, juntamente com a CID-11 e o DSM-5, né, principalmente o DSM-5 e Dalgalarrondo, são os grandes manuais que caem nas provas de psicopatologia. Então é fundamental a gente fazer um estudo aprofundado de Dalgalarrondo para que você consiga captar os pontos-chave desse manual para matar questões de prova, tá bem? E a gente vai começar esse estudo contextualizando um pouco e definindo a psicopatologia. Então, conforme o autor, a psicopatologia ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental humano. Até aí, nenhuma grande novidade, né? O que é importante, tem sido cobrado, tá? É essa segunda frase aqui, ó. É um conhecimento que se esforça para ser sistemático, elucidativo e desmistificante. Essa frase já apareceu em algumas questões de concurso, então carca o marca-texto aí, faz uma caveirinha, um asterisco, uma estrelinha nessa frase aqui, porque ela é muito importante para você. O que Dalgalarrondo quer dizer com isso? O autor quer dizer que a psicopatologia, ela não é uma ciência exata, tá bem? E há um esforço científico em torno da desmistificação do que é um transtorno mental. Infelizmente ainda, né, na sociedade pós-moderna, a gente ainda tem muito preconceito com os transtornos mentais, tem ainda muita mitologia em torno das causas, das origens, muita coisa ainda não desmistificada acerca da origem dos transtornos, das causas. Então ainda é uma ciência que precisa de bastante, de muitos esclarecimentos, tá bem? Então, por isso que Dalgalarrondo fala que é um conhecimento que se esforça, ainda é necessário um esforço, né, da ciência psicopatológica no sentido de sistematizar esse conhecimento, no sentido de elucidar, trazer à tona mais evidências acerca dos transtornos psicopatológicos e, especialmente, esforços no sentido de desmistificar os transtornos psicopatológicos que acometem muitos sujeitos. Tá bem? Então essa noção é importante que você entenda e no livro inteiro de Dalgalarrondo ele vai reforçar essa noção que a gente precisa ter de que a psicopatologia não é uma ciência pronta, acabada, consolidada, pelo contrário, ela está passando por constante atualização, por constantes revisões. É por isso, inclusive, que agora a gente vai ver vários critérios de normalidade, nenhum deles é perfeito, todos eles têm algum porém, eles são falhos em algum sentido. Então veja, classificar indivíduos de forma psicopatológica é um desafio, não é mesmo? Afinal de contas, a gente não pode reduzir um sujeito ao seu transtorno, à sua sintomatologia, mas também não podemos não classificar nada de forma nenhuma, afinal de contas, isso não traria benefícios para nós, humanidade. Então, o conhecimento científico, ele precisa ser sistematizado, não é mesmo? Ele precisa de critérios quali, quantitativos de análise. Em contrapartida, é temerário fazer isso de uma maneira muito categórica quando se fala em transtornos mentais, tá bem? Então, Dalgalarrondo chama-nos a atenção aqui para o fato de que classificar indivíduos de acordo com a sua psicopatologia é algo complexo. Essa noção você precisa ter para a prova, tá bem? Então guarde essa frase que eu vou reler aqui para você. A psicopatologia é um conhecimento que se esforça porque não é fácil. Há um esforço dos cientistas, pesquisadores e clínicos no sentido de tornar esse conhecimento mais sistemático, mais elucidativo e mais desmistificante. E a gente pode dizer que Dalgalarrondo contribui com isso, com essa tentativa, né, de melhorar esse conhecimento de uma maneira bastante eficaz, né? Bom, é um autor extremamente concursável, também por isso, por essa sua abordagem que considera todas essas nuances do estudo psicopatológico.
Vamos prosseguir então? Como conhecimento que precisa ser científico, que visa ser científico, a psicopatologia não inclui critérios de valor, não aceita dogmas, não aceita verdades a priori. Então, quando se fala em psicopatologia sob o viés científico, a gente não está considerando aqui critérios religiosos, dogmáticos, de juízos de valor, de juízos culturais, né? Um conhecimento científico, ele precisa ser mais limpo, vamos dizer assim, de todas essas nuances, não é mesmo? Então, ao estudar e praticar psicopatologia, não se julga moralmente aquilo que se estuda, né? Então, não se vai analisar um transtorno do espectro da esquizofrenia, por exemplo, sob o ponto de vista moral, que pode haver no julgamento de uma pessoa acometida por esse transtorno, né? Então, a psicopatologia, enquanto conhecimento científico, ela se esforça para ser desmistificante, né? Lembra disso. Busca-se apenas observar, identificar e compreender os diversos elementos do transtorno mental. Além disso, para Dalgala Rondo, em psicopatologia, deve-se rejeitar qualquer tipo de dogma, estigmatização, verdade pronta, intocável, seja ela religiosa, filosófica ou mesmo psicológica ou biológica, né? O olhar psicopatológico científico, ele tem que ser limpo de tudo isso. O conhecimento que se busca está permanentemente sujeito a revisões, críticas e reformulações. E especialmente no campo da saúde mental, a gente pode dizer que nós não temos um conhecimento científico pronto e acabado. A gente ainda precisa desenvolver muitas pesquisas, muitas fontes de estudo aí para que a gente compreenda melhor todo esse grande arcabouço possível de manifestações humanas, né, que causam sofrimento psíquico para o sujeito, que é o campo aí, o universo dos transtornos mentais. Tá bem? Pois bem, avançando então, a gente tem que a psicopatologia, ela não se confunde com a neurologia, ela não é uma especificidade da neurologia, nem da psicologia, tá bem? Ela é um campo de ciência autônomo. Ela não se resume a uma ciência natural dos fenômenos relacionados às zonas cerebrais, né? Então, não é só lesões cerebrais que causam transtornos mentais, há uma infinidade de manifestações psíquicas que causam sofrimento psicopatológico no sujeito e que não derivam de nenhuma alteração fisiológica que possamos apresentar, né? Tampouco a psicopatologia se resume a uma hipotética psicologia das funções mentais desviantes ou desviadas. Não, é muito mais do que isso. Dalgala Rondo vai nos trazer a noção de que a psicopatologia é uma ciência autônoma e não prolongamento de outra ciência, como a neurologia, a neuropsicologia ou a própria psicologia, tá? Então, é importante que tenhamos essa noção de estudar psicopatologia, sim, atrelada aos conhecimentos psicológicos, no nosso caso aqui para concurso público, né? Mas não só, tá? É uma ciência autônoma que precisa ser considerada amplamente. Os limites da ciência psicopatológica consistem em nunca se poder reduzir por completo o ser humano a conceitos psicopatológicos. Então, uma pessoa que apresenta transtorno do espectro da esquizofrenia, ela não é uma pessoa esquizofrênica e pronto. Ela é muito mais do que isso. Ela é um sujeito com todas as suas nuances, com todos os seus papéis, com todos os seus recortes, com todos os seus contextos, né? Então, a pessoa não é só o transtorno que ela apresenta. Assim, ao se diagnosticar Van Gogh, por exemplo, como esquizofrênico, ou epilético, ou maníaco depressivo, ao se fazer uma análise psicopatológica da sua biografia, isso nunca explicará totalmente a vida e a obra do autor. Então, Dalgala Rondo aqui chamando-nos a atenção para o fato de que as pessoas são muito mais do que os transtornos psicopatológicos que elas podem vir a apresentar. Tá bem? Então, a psicopatologia, resumindo para você, é um conhecimento sistemático, elucidativo, que se esforça para ser sistemático, elucidativo e desmistificante. Guarde essa frase, tá bem? Porque ela está sendo muito cobrada e ela vai te trazer essa noção geral de psicopatologia que Dalgala Rondo quer nos apresentar. Não inclui juízos de valor, não aceita dogmas ou verdades a priori, porque é uma ciência em construção, autônoma, é um campo constantemente sujeito a revisões, críticas e reformulações, tá bem?
E aí, Dalgala-Rondo vai nos apresentar uma série de critérios de normalidade possíveis. É importante a gente compreender quais são os critérios que definem normalidade versus anormalidade, para que a gente possa fundamentar o estudo do que é normal, o que é patológico. E isso, de novo, não tem uma resposta exata, né? Ah, existe um critério aqui que a gente vai utilizar que ele é perfeito, ele é único e universal para definir todos os transtornos. Isso, felizmente ou infelizmente, não existe, não é possível. Então, existem diversos critérios de normalidade que podem ser aplicados a partir da necessidade clínica de análise ou a partir do contexto que o diagnóstico vai ser aplicado. Vamos conhecer então esses critérios? O primeiro deles é o que define normalidade enquanto ausência de doença. De acordo com esse critério, a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Já ouviu essa frase? É uma frase que foi muito utilizada no campo da saúde durante muito tempo, né? Saúde é vida no silêncio dos órgãos. Significa dizer que saudável é tudo aquilo que não se manifesta, tudo aquilo que é assintomático. Do ponto de vista psicopatológico, então, aquele indivíduo que simplesmente não é portador de um transtorno mental definido. Esse critério ele é considerado precário porque baseia-se de uma definição daquilo que não é. Por isso que a gente chama de critério negativo, né? Então, saúde é vida no silêncio dos órgãos. Então, saúde seria tudo que não é doença. Mas esse critério é um pouco vago, né? Afinal de contas, há muitas sintomatologias que são silenciosas. Então, a gente não pode dizer reduzir a saúde a isso, né? Então, seria muito amplo. Então, nesse critério de normalidade enquanto ausência de doença, tudo que não apresenta doença seria saudável, né? É um critério que vai excluir, então, pela ausência de aparecimento de sintomas. A saúde é vida no silêncio dos órgãos, é a frase marcante desse critério, né? E é um critério considerado precário, pois define a normalidade por aquilo que ela não é. Só que há necessidade de uma definição mais objetiva, né? Então, o que é? O que é normalidade? Segundo critério da normalidade ideal. E de novo, tá? Não existe um melhor do que o outro, tá bem? Dalgala-Rondo não nos apresenta dessa forma. Para fins de prova, você precisa conhecer todos esses critérios, tá bem? Você precisa saber diferenciá-los, esse é um assunto que costuma aparecer nas provas, tá bem? Normalidade ideal, a normalidade aqui é tomada como uma certa utopia. Então estabelece-se arbitrariamente, né, uma norma ideal que é daquilo que é supostamente sadio e evoluído, e essa norma ela é socialmente construída e referendada. Vai depender, portanto, de critérios socioculturais e ideológicos, né? Então estabelece-se arbitrariamente um critério de normalidade, né? Então, normalidade é a pessoa ser 100% adaptada a essa sociedade caótica que vivemos, né? Então, você tem que aceitar tudo de uma maneira passiva, contemplativa, silenciosa. Então, se isso é estabelecido como norma culturalmente, este é o critério de normalidade. Percebe o problema disso? Né? Então, é um critério arbitrário, sociocultural e pode ser ideologicamente carregado. É uma norma socialmente construída por critérios socioculturais e ideológicos arbitrários, né? Terceiro critério, normalidade estatística. Então, aqui a gente vai levar em consideração norma, frequência, critérios quantitativos, especialmente, né? Então, é um conceito de normalidade que se aplica especialmente a fenômenos que podem ser mensuráveis, quantificáveis, com determinada distribuição estatística populacional. Então, veja, o normal passa a ser aquilo que se observa com mais frequência. Então, estabelece-se um padrão de normalidade para peso, altura, pressão arterial, horas de sono e critérios de saúde mental. E aí, aquilo que prevalece na população é considerado normal. A falha desse critério reside justamente aí, né? Porque nem tudo que é frequente é normal. Nem tudo que é frequente é normal. A gente tem hoje, na nossa sociedade, índices elevadíssimos de depressão, de problemas relacionados à ansiedade, a isolamento social, né? As pessoas têm cada vez mais dificuldade de conviver, de se relacionar. E isso é predominante na sociedade, não quer dizer que é saudável,
tá bem? Então, esse é o critério normalidade estatística. Quarto critério, normalidade enquanto bem-estar. É um critério estabelecido pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, é o critério adotado pela OMS atualmente, tá bem? Esse critério estabelece que a vida é vista como um complexo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença. O critério de saúde adotado pela OMS, inclusive, não envolve só sintomatologia, né? Envolve comunidade, relacionamentos, envolve acesso das pessoas à saúde, educação básica, vida comunitária, vida social, relacionamentos, né? Condição econômico-financeira. Então, é um critério amplo, tá bem? É um conceito criticável por ser muito vasto, justamente impreciso, né? Porque é um conceito que abrange todas as facetas, muitas facetas do indivíduo, tá? E recebe críticas por isso, porque é um critério de difícil definição. E para a ciência, para análise científica, é importante mais objetividade, né? Para que se analise e para que se classifique. Há que se fazer uma classificação mínima das coisas, né? Para que se possa tratá-las de uma maneira mais precisa, não é verdade? Então, além disso, esse completo bem-estar físico, mental e social é um pouco utópico e poucas pessoas se encaixam realmente na categoria saudável, porque se você for analisar cada sujeito, cada um de nós, né? Se você botar uma lupa aí, você vai ver que ninguém é perfeitamente saudável se a gente considerar toda essa esfera do indivíduo. Todos nós temos os nossos probleminhas, né? Temos as nossas questões aí, temos os nossos pontos de melhoria. Então, se o critério é muito amplo, fica difícil você definir uma distinção, né, que possa ajudar em termos de estudos científicos e até de tratamento, aquilo que é normal e aquilo que é patológico, tá? Então, essa é a crítica a esse conceito. Muito embora seja o critério adotado, sim, pela OMS, tá bem? Então, a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e a crítica que se faz é que é um conceito vago e impreciso, tá bem? As críticas, quem faz é o autor, tá? E essas críticas do autor são importantes para a prova. E você vai perceber que ele aponta, né, dificuldades em todos os critérios, porque justamente nenhum critério é perfeito, né? Então, o clínico, né, ele vai escolher o seu critério de análise a partir da necessidade, a partir do caso, a partir daquilo que for mais conveniente no estudo do seu objeto, tá bem? Bom, quinto critério é o critério de normalidade funcional, que baseia-se em aspectos funcionais e não necessariamente quantitativos, tá? Então, o fenômeno aqui é considerado patológico a partir do momento que ele é disfuncional, ou seja, a partir do momento que produz sofrimento para o próprio indivíduo ou então para o seu grupo social. Então, a patologia estaria na disfuncionalidade, então, enquanto não é disfuncional, não é patológico. O que é um problema também, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que alguns comportamentos sociais bastante disseminados atualmente são funcionais, mantêm o indivíduo trabalhando, sendo produtivo, dando conta das suas atividades no dia a dia, porém, com uma necessidade de passar por cima dos seus sentimentos com muita frequência, né? Próximo critério, critério de normalidade enquanto processo. Mais que uma visão estática, esse critério considera os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial, das desestruturações e reestruturações ao longo do tempo, crises, mudanças e próprias a certos períodos etários. Então, esse critério de normalidade enquanto processo é especialmente útil em psiquiatria pediátrica, tá? E também em psiquiatria geriátrica e de adolescentes. Por quê? Porque justamente são fases da etapa do desenvolvimento psicossocial do indivíduo que geram muitas mudanças, né? Infância, adolescência e velhice são etapas que precisam, né, que o clínico considere todas as nuances dessas etapas específicas do desenvolvimento. Então, esse critério, normalidade enquanto processo, ele vai considerar toda a psicodinâmica do sujeito, as desestruturações e reestruturações, crises dos períodos, em especial na adolescência, a gente fala de períodos de crise, né? Conceito útil para a psicopatologia do desenvolvimento, especialmente em relação, então, a crianças
adolescentes e idosos. Sétimo critério, critério da normalidade subjetiva. Aqui é dada maior ênfase à percepção do próprio indivíduo em relação ao seu estado de saúde. Então, eu vou dizer sobre mim, sobre o meu aspecto, sobre a minha saúde mental, né? Eu é que sei sobre a minha saúde mental. O ponto falho desse critério é que muitas pessoas se sentem bem, muito felizes, muito saudáveis, mas apresentam transtornos mentais. O exemplo clássico é a pessoa em episódio maníaco, em mania, né? Então, a pessoa em episódio maníaco, ela tá eufórica, tá tudo ótimo na vida dela, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, e ela está vivendo um episódio maníaco, né? Então, esse é um critério falho de análise também, porque considera apenas a experiência subjetiva do sujeito, que pode ser distorcida em alguns transtornos, tá bem? Oitavo critério, normalidade enquanto liberdade. Esse é um critério de orientação fenomenológico existencial, que propõe conceituar a doença mental enquanto uma perda de liberdade existencial, um embotamento psíquico, um distanciamento do ser das suas reais potencialidades de desenvolvimento. Tá bem? Então, nesse sentido, a doença mental, o transtorno mental, é o constrangimento do ser, o embotamento, a fossilização de suas possibilidades existenciais. É o afastamento daquilo que o sujeito veio ao mundo para ser, para se tornar, né? Uma coisa bem rogeriana aqui. Representa fechamento e embotamento psíquico, portanto. Tá bem? Também temos o critério de normalidade operacional, que é um critério assumidamente arbitrário, tá? Arbitrário no sentido de que sim, ele se reconhece como sendo um critério limitado, que tem alguns limites de atuação, mas ele propositadamente é definido dessa forma, com finalidade de análise explícita, né? Com finalidade de fazer um recorte mesmo, tá? Então, define-se a priori o que é normal, o que é patológico, e busca-se trabalhar operacionalmente com esses conceitos. Esse é o critério utilizado pela CID, pela Classificação Internacional de Doenças, na versão 11 que estamos agora, e também pelo DSM-5-TR. Então, os grandes manuais psiquiátricos, eles utilizam o critério de normalidade operacional, justamente para que eles consigam classificar e recortar cada transtorno na sua sintomatologia e no seu critério diagnóstico. Então, eles reconhecem a limitação disso, desse recorte, né? Mas adotam esse critério para haver a possibilidade de classificação, tá bem? Então, relembrando, então, isso aqui é importante, tá? Você saber que os manuais clássicos da psicopatologia, eles utilizam o critério de normalidade operacional para justificar suas classificações. Encerramos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos. Até a próxima.